Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Damos graças a Deus por mais um momento de esperança. Eu peço que vocês compartilhem as mensagens de fé e de esperança da Palavra de Deus com os seus amigos. O tema da nossa reflexão é a cura para o câncer do pecado. O texto básico para a nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 31 e 32. Respondeu-lhes Jesus: não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores. Meus amigos, assim como uma pessoa doente procura um médico para se consultar e para tomar os remédios, para ficar curada e livre da doença, assim também é preciso que o pecador procure a Jesus para ser curado do câncer do pecado. E a grande vantagem de se consultar com Jesus, que é o médico dos médicos, é que tudo é de graça. A consulta é de graça, os medicamentos são de graça, mas para que este milagre aconteça, é preciso que o pecador procure a Jesus e fale com Ele, conte os seus problemas e peça perdão pelos erros cometidos. E Jesus prontamente perdoará o pecado e a pessoa ficará livre da condenação para viver uma vida com alegria ao lado de Jesus. A palavra de Deus nos diz que o único remédio para a cura do câncer do pecado é o sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário. Não há um outro meio, não há um outro remédio para a pessoa se livrar da condenação do pecado. Hoje em dia muitas pessoas sofrem com o câncer chamado pecado, porque se recusam a ter um encontro com Jesus. E muitos preferem fazer uso dos seus próprios medicamentos, que só servem para agravar e piorar ainda mais a situação. Notem que no texto Jesus deixa bem claro que é somente através dele que os pecadores são perdoados e tornados justos. Não há um outro caminho. É só Jesus que pode livrar-nos da doença do pecado, curar as nossas feridas, os nossos traumas emocionais causados pelo pecado. No Evangelho de João, nós lemos que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus nos diz que a cura espiritual só é possível quando Jesus tem completo domínio sobre a vontade e as ações do pecador. É preciso que o pecador se submeta à sua vontade, à vontade de Jesus, para que o milagre, para que a cura aconteça. Hoje em dia, muitas pessoas estão caindo na armadilha do inimigo e elas se recusam a procurar Jesus porque acham que não são pecadoras. Existem pessoas que, por não dever nada a ninguém, por não ter nenhum vício na vida, por não prejudicar o próximo, elas acham que então não precisam de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês, meus amigos e meus irmãos, que a palavra de Deus nos diz que nós somos pecadores por natureza. Ou seja, nós nascemos com o pecado em nosso coração. Então, não é porque a pessoa não faz mal a ninguém que ela não precisa de Jesus. Ela precisa sim. E Jesus disse que quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então é necessário deixarmos as coisas pertinentes à natureza carnal
a natureza pecaminosa para termos uma natureza espiritual, uma natureza que submeta à vontade de Deus. Eu quero que vocês leiam comigo o que está escrito na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. No verso 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Notem, meus amigos, que nesses versos bíblicos, a palavra de Deus está dizendo que o pecador só pode ser curado da doença do pecado através do sangue de Jesus. O sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário. No livro do profeta Isaías, no capítulo 1 e no verso 18, Deus nos diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Meu prezado amigo e minha prezada amiga, diante desta maravilhosa oportunidade que Deus nos dá para sermos salvos, o apelo que eu faço para você é para que você confie em Jesus, entregue a sua vida a Jesus, confie no sacrifício que Jesus fez, no sangue que Ele derramou lá na cruz para remissão dos meus pecados e dos teus pecados. Não existe uma outra solução para ficarmos livres da condenação do pecado. É somente através de Jesus Cristo, através do seu sangue, o sangue purificador, como diz aqui no livro de primeira carta de João. E no livro de Isaías, que nós lemos, Deus pede para irmos conversar com Ele sobre o nosso problema do pecado. E ainda que sejam vermelhos, ficarão brancos, como a neve e como a lã. E agora eu te convido para orarmos a Deus e agradecermos por este plano maravilhoso que Deus tem para a salvação de todos os pecadores. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai Celestial, agradecemos, Senhor, pela vida e agradecemos por Tua palavra que nos mostra o caminho certo para a salvação. Muito obrigado porque Jesus Cristo se entregou para morrer por nós lá na cruz. Ele derramou o seu sangue inocente no nosso lugar. Querido Pai, muito obrigado que o sangue de Jesus não tenha sido em vão para nós, mas que nos purifique de toda injustiça, de todo pecado. Querido Pai, abençoa os nossos amigos, nossos irmãos. Todos nós temos dificuldades para compreender o Teu grande amor, mas por favor, nos dê uma porção dobrada do Espírito Santo para nos ensinar, para nos dar sabedoria, para fazermos a Tua vontade. Toma conta da nossa vida, porque ela pertence a Ti. Jesus nos comprou com o Seu sangue. Por isso nos entregamos em Tuas mãos. E nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.